A autoimagem distorcida começa na infância. A autoimagem distorcida começa na infância. Excelente noite, mulheres lindas e abençoadas. Hoje estou mais tarde. A autoimagem distorcida começa na infância. E eu quero hoje começar fazendo algumas perguntas para vocês. Eu já vou começar. Vai entrando, vai chamando as amigas. Aqui a gente fala muito sobre mudança de mentalidade, emagrecimento definitivo e tudo aquilo que faz parte das nossas raízes que aconteceram lá na nossa infância, raízes emocionais. E eu quero começar. Quem é você, Daniele? E eu quero que vocês comecem a refletir. Quem é você, Tati? Quem é você? Me fala um pouquinho. Comece a refletir. Quem é você, Luiz? Yara, que bom que você está aqui. Um beijo, saudades. Quem é você, Luiz? Quem é você, Francisca? E eu quero começar essa live agora fazendo várias perguntas. Normalmente a gente começa às 5 horas da tarde. Hoje a gente está um pouquinho mais tarde. Tá ouvindo o sonzinho aqui para dar uma relaxada nesse começo de noite. Eu quero que você comece a pensar sobre você. Quem é você hoje? Será que você é somente aquilo que você faz? Quem puder responder aí, quem é você? Muitas vezes a gente coloca o nosso valor naquilo que a gente faz. Sou nutricionista integrativa, terapeuta do emagrecimento. Será que é só isso que eu sou? Então, muitas vezes, eu quero que você comece a se observar. Muitas vezes a gente fala muito o que a gente faz, não aquilo que a gente é. Eu sou esposa, né? Eu sou mãe, eu sou empreendedora, sou dona de casa. Mas a verdade é, quem é você? Como você tem acordado? Feliz, triste, desanimado? Como você tem observado os seus dias ao amanhecer? Será que você tem pensado como você tem se comportado diante dos seus desafios diários? Como você tem olhado para você com culpa? Com autopunição, muitas vezes? Com falta de perdão? Eu quero que você comece a refletir hoje de uma maneira bem intencional. Quem é você? Você acorda de uma maneira assim ansiosa, triste, depressiva, ou até mesmo angustiada, sem entender o motivo daquela angústia? Você consegue hoje observar se realmente você consegue lidar com as suas emoções? Como você tem lidado com as suas emoções hoje? Será que as suas emoções elas são desajustadas? Ou realmente você tem equilibrado as suas emoções? Você tem tido inteligência para saber lidar com essas emoções? Ou você lida de qualquer maneira? Hoje a gente falando sobre o impacto, né, dessa autoimagem distorcida lá na nossa infância. Muitas vezes nós somos adultos com emoções infantis. Coisas que não foram tratadas, hoje na nossa vida adulta, acaba sendo, acontecendo de uma maneira que às vezes a gente não vê, mas os outros estão vendo. Muitas vezes estamos, triste, angustiada, mas qual o motivo dessa angústia? Será que a gente tem se observado da maneira correta?
Por isso que quem é você? Quem é você, Gorete? Quem é você, Antônia? Quem é você, Nana? Quem é você, Marlene? Quem é você, Helena? Quem é você? Você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que os outros pensam que você é. Quem é você? Muitas vezes é muito fácil a gente falar o que a gente faz, né? Mas o que a gente realmente, o nosso valor, muitas vezes a gente não consegue identificar. O quanto você hoje, você costuma, sabe, lidar de forma impulsiva com seus relacionamentos, na sua fala, seja nos seus pensamentos, seja, sabe, sentimentos, assim, que você muitas vezes está de forma impulsiva. Tem acontecido isso com você? Eu sou, né, filha de Deus, amada do Pai, perdoada. Sou uma mulher que o Senhor escolheu desde o ventre da minha mãe. Sou geração eleita. Sou uma mulher feliz. Quem é você? Se toda essa fala sobre emagrecimento definitivo, sobre saúde plena, se é importante, né? Às vezes você sabe que uma amiga tem, né, aquela dificuldade, envia para ela essa live. E eu quero perguntar para você, quantas vezes você já se olhou no espelho e você realmente não gostou do que você viu? Já aconteceu com você isso? Você se olhou no espelho, mas você falou, quem é essa pessoa? Você não se reconhece mais. Depois que você casou, depois que você teve filhos, você não consegue mais se olhar do mesmo jeito. Isso aconteceu com você? Quantas vezes você, mesmo as pessoas dizendo que você está linda, mas você não acredita mais nisso? Qual o olhar que você tem tido com você? Será que você consegue enxergar beleza naquilo que você tem olhado para o espelho hoje? Para você enxergar beleza, você precisa de algumas coisas. Você precisa encontrar o seu valor real. Será que seu valor é somente o que os outros pensam sobre você, o que os outros acham sobre você, é o que as pessoas falam, ou o que as pessoas te elogiam, te criticam? Será que a sua vida está ponderada a somente elogio e crítica dos outros? Que tal a gente olhar lá na infância? Como que as pessoas te olhavam lá na infância? Será que muitas vezes ela te olhou? Olha lá a gordinha chegando. Nossa, essa menina, ela fala muito alto. Que menina, viu? Com corpo mal feito. Ela tinha tudo para ser bonita, mas olha como ela é feia. Quais foram aqueles olhares de condenação que você recebeu na sua infância, que hoje tem impactado a sua autoimagem na vida adulta? Quem era essa criança? Uma criança muito chorona, uma criança que era muito impulsiva, respondona, ou até mesmo que queria fazer de tudo para chamar atenção. Ou ela queria totalmente chamar atenção para poder receber elogios, fazer tudo, né, para receber um elogio. Todos aqueles olhares, aquelas falas, aquelas frases moldaram quem você é hoje. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que realmente, da maneira que os seus pais olharam para você, impactou hoje você como adulto? Você já pensou nisso? Então, muitas vezes, você não consegue se observar mais da maneira como Deus te olha.
Então, como que isso é formado? Essa sensação, né? Essa forma de autoimagem na infância. A criança, ela não tem um filtro crítico. Tudo aquilo que os pais falam, ou as pessoas que criou essa criança, tudo vira uma verdade absoluta. Nossa, como você é comilão. Nossa, como você é isso, como você é aquilo. Se isso tem sentido para você, coloca aí nos comentários. E aí, quando você cresce, você vira adulto e mesmo assim aquela vozinha persiste em ficar ali rolando. Aquela voz continua te rondando. Você é gordinha, você é muito magra. Aquele olhar crítico dos seus pais, muitas vezes na sua vida adulta, te persegue. Sempre tentando achar um defeito no seu corpo, se sentindo inferior às outras pessoas. Sempre com muita vergonha de dar sua opinião. Sempre se sentindo diminuído. Se a pessoa, se ela sabe um pouco mais ou se ela sabe um pouco menos. Você se coloca num lugar de autocrítica muito exagerada. Quantas vezes você já tentou tirar uma foto de biquíni, ou se olhar no espelho sem roupa, de frente, de lado, de trás? Porque todas as vezes você tinha aquela sensação de voltar lá na sua infância. O que os outros diziam sobre você? Um tio, uma tia, a mãe, o pai. Então, a boa notícia é que você pode reescrever essa história. Você pode ressignificar tudo aquilo que falaram sobre você. E como você consegue fazer tudo isso? Você aprendeu daquele jeito, mas tudo que você aprende pode ser desaprendido e você aprender da maneira correta. Você se dá o valor, o respeito, o valor que você realmente merece. Lembre-se, o seu valor não está naquilo que você faz. Não está naquilo que você é para os outros, não é um papel que você faz, mas é aquilo que você realmente é. Quem é você? Quem é você? Então eu quero que nesse dia, eu quero deixar umas dicas. Troque toda aquela fala interna que você tem consigo mesmo, que você não é o bastante, que você não é bonito o suficiente, que você não é magra o suficiente, que você não tem um corpo suficiente para a beleza de hoje em dia. Troque essas falas, substitua elas por afirmação positiva. Eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu sou linda. Olhe para o espelho, olhando nos seus olhos, eu sou linda, eu sou saudável, eu tenho uma vida plena, eu tenho uma vida abundante, eu mereço o melhor. Olhe no espelho com um propósito, com intencionalidade. Eu me perdoo. Eu perdoo as pessoas que falaram aquilo tudo de mim ou que me olharam atravessado. Eu decido hoje fazer diferente na minha vida. Coloque um óculos novo, mude a ótica que você tem sobre você. Não se compare às pessoas da internet. Não se compare com a coleguinha do lado. Se compare apenas com a pessoa que você já foi e a pessoa que você quer ser, a sua melhor versão. Uma mulher curada, restaurada, livre, desprendida do passado para viver um futuro brilhante pela frente. Defina suas metas, coloca as metas positivas aí de um futuro maravilhoso. A sua autoimagem não precisa ser preso naquela infância que você teve. Você pode afirmar agora, a partir de agora. Você pode fazer diferente. Se aceite, se perdoe.
Mude de hábitos para você chegar onde você realmente quer. Pare de se comparar com as pessoas. Perdoe os seus pais por tudo aquilo que eles já te falaram. Todos os dias aqui eu estou às 17 horas para trazer um boom de mudança de mentalidade, um gostinho aí. Se você deseja fazer uma sessão comigo de presente, comenta lá nos comentários, eu quero, e eu vou te mandar todas as instruções para você começar uma jornada de saúde plena, abundante, um emagrecimento definitivo, para nunca mais você ser somente emagrecida por dietas, mas você emagrecer de forma consciente, com muita clareza, com muita verdade, indo na raiz do problema do sobrepeso. O seu peso que você está levando a mais não é somente um peso físico, mas é um peso emocional. E esse peso emocional tem impactado a sua vida. Segunda-feira estarei de volta com você às 17 horas. Envia para sua amiga que também precisa ouvir isso, que precisa se olhar, que precisa encontrar o seu valor para que realmente possa viver uma vida plena e abundante. Um beijo, conte comigo. Tchau, tchau. Até segunda. Bom final de semana, hein? Beijão.